A gente tem que pensar na necessidade de proximidade dessa geração ou considerar esses linhões que cortarão a floresta? Será que a gente tem que considerar que formas de energias renováveis que vão efetivamente trazer integração, mas também fazer com que haja conectividade dentro da região? Essencial para o desenvolvimento e para a manutenção das pessoas de forma digna dentro da região amazônica. A questão da transição energética hoje é um dos assuntos mais comentados no mundo, seja por ambientalistas, cientistas, chefes de estados, em relação à energia, ao futuro, por aqueles que em alguma medida são atingidos pelos impactos ou são totalmente descobertos, como muitas populações da Amazônia, né, que têm os impactos diretos, mas não são beneficiados pela energia explorada na região. E está sendo também uma das discussões na COP28 em Dubai, a mesa Desafios e Oportunidades na Geração de Energia na e para a Amazônia Brasileira. E aqui eu trago uma fala da professora Lise Tupiaçu, que é uma professora da UFPA, faz parte da Clínica de Direitos Humanos do Pará e faz parte da Rede Amazônicas, participando de vários espaços de debate nesse sentido. Ela traz justamente a visão que, pelo fato da Amazônia ser extremamente diversa, as soluções têm que fazer parte de um mosaico, seja também diversa. Não dá para dizer que vai ser linhão de energia para todos os territórios, se vai ser placa solar. É preciso se entender e se escutar, principalmente. Vou deixar a fala da Lise, que você pode assistir em seguida, se for do seu interesse, é claro. E diante dessa temática, quando a gente pensa na questão da geração da energia e quando a gente fala de transição energética, é muito importante que a gente pense na pobreza energética em que se vive na região amazônica. A gente fala em transição energética, mas para muitos a energia nunca chegou. A gente tem muitas populações vivendo no escuro. Temos cerca de 400 mil famílias que não estão integradas ao Sistema Interligado Nacional. Nós temos cerca de 3 milhões de pessoas que ainda vivem em uma precariedade energética. E, diante desse cenário, é essencial que a gente mencione a transição energética a partir da visão de quem está no território e que as soluções que sejam apresentadas para essa suposta transição, na verdade, condigam com aquilo que seria essencial. Muito obrigada. Agora que começou a apresentação, mas eu já comecei para a gente não perder o tempo. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos muitas famílias vivendo sem acesso ao sistema interligado, mais de 3 milhões de pessoas em situação de pobreza energética, e um grande problema é que essas pessoas acabam dependendo de energia proveniente de combustíveis fósseis, porque a essas pessoas que vivem no escuro restam pequenas centrais, geradores que às vezes são ligados de forma intermitente, intervalar, e diante disso a gente tem uma dificuldade de assegurar o gozo de direitos fundamentais a essas pessoas. E o Brasil, de norte a sul, está todo regido sob as mesmas leis, sob a mesma Constituição que garante dignidade e direito ao mínimo existencial a todas as pessoas, a todos os brasileiros. Mas quando a gente pensa na região norte do país, na região amazônica, a gente está diante da região onde se paga a energia mais cara do Brasil. Quando se paga uma energia de cerca de 88 centavos o quilowatt na região amazônica, por exemplo, no estado do Pará, se paga 66 centavos o quilowatt em São Paulo. Porém, é ali onde estão localizadas as maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Então, a gente exporta energia
limpa, em que pese a gente tenha muita dificuldade em considerar essa energia limpa, quando a gente sabe os impactos socioecológicos que essa produção hidrelétrica na Amazônia traz, mas supostamente se propaga uma energia limpa. Mas é uma matriz totalmente insustentável. Por quê? Porque nós temos uma energia a custos de problemas e, como acabou de ser relatado, problemas seríssimos para a qualidade de vida dos povos que vivem na região, e a gente tem também uma dificuldade em fazer com que essas pessoas que vivem ali tenham acesso à energia. Então, a gente precisa, invariavelmente, pensar nessa transição energética ao lado da necessidade de manutenção da floresta em pé, visando uma sustentabilidade sistêmica. Então, a gente precisa buscar soluções que venham do território, entender a partir da visão local e construir as soluções com as pessoas que estão ali. A gente precisa valorizar as peculiaridades, considerar que a Amazônia é um mosaico e, por isso, a necessidade de um mosaico de soluções. Vamos pensar na biomassa a partir da própria floresta, evitando a biomassa tradicional que é contrária à floresta em pé. A gente tem que pensar na necessidade de proximidade dessa geração ou considerar esses linhões que cortarão a floresta. Será que a gente tem que considerar que formas de energias renováveis que vão efetivamente trazer integração, mas também fazer com que haja conectividade dentro da região? Essencial para o desenvolvimento e para a manutenção das pessoas de forma digna dentro da região amazônica. Muito obrigada.